Olá, pessoal. Iremos falar agora um pouco sobre trigo. Bom, o grão, ele tem uma composição mais específica, com uma idade de volta a 13%, e como a grande maioria dos cereais, alto teor de amido, principalmente na parte do endosperma, que irá virar a farinha propriamente dita, principalmente a farinha branca. Diferentemente do milho, ele apresenta um teor mais baixo de lipídios e teor de cinzas e fibras mais ou menos equivalente. O trigo como matéria-prima, ele pode ser utilizado tanto para alimentação humana como para alimentação animal. Apresenta um valor nutritivo parecido com o do milho, porém melhor do que o da cevada. E pode ser utilizado para a produção de bebida alcoólica, de etanol, de glutamato monossódico, obtenção de amido, de colas, mas o mais importante dentro da indústria de alimentos é para a indústria moageira, para a produção das farinhas diversas. É importante saber que os aspectos de composição do trigo são extremamente importantes dentro de um moinho. Quando se vai comprar um tipo de farinha, ela vem com todas as suas especificações técnicas. E alguns termos são necessários para você conhecer, porque nem toda farinha para pão, para produzir pão, é a mesma que você vai produzir macarrão, que é a mesma que vai produzir um biscoito. Então, você tem que saber os percentuais que são mais indicados e também algumas características, como a proteína, a quantidade de proteína na composição do trigo, ela pode identificar e classificar a sua farinha em forte ou fraca. E essa maior ou menor teor de proteína, proteína geral, quantidade total de proteína, vai influenciar nas características da capacidade de esticar, de elongar as massas, o que influencia na modelagem dos produtos. Então, no setor de panificação, essa quantidade de proteína é importante para o volume do produto, a textura e a qualidade de conservação do produto final. Existem dois termos que são importantes serem conhecidos. Um se denomina força do trigo. Quando se fala em força do trigo, está relacionado à rede de glúten. O que é a rede de glúten? A rede de glúten é uma rede formada por duas proteínas, não são todas as proteínas, são duas proteínas em especial, a gliadina e a glutenina, que ao se misturarem com água, mais força mecânica, trabalho mecânico, ou seja, uma sova ou manual, uma sova em uma masseira, em um equipamento de produção de massa, irá produzir uma rede uma rede proteica que ela é elástica e ao mesmo tempo não elástica e firme, tá? Desculpem, elástica suficiente para poder expandir a massa enquanto se produz gás durante o processo de fermentação. Daí você produz um produto que ele tem uma textura e ele também ao mesmo tempo é leve. Se não houvesse essa capacidade, você teria uma massa que a gente chama de massa solada, que ela é bem compacta e é desagradável ao paladar. Já quando se fala em relação à dureza, a dureza é relacionada ao teor total de proteínas. Então, você quando fala de proteína em qualquer cereal, especialmente em trigo, você tem que saber que existem proteínas em geral e existem as proteínas específicas que são importantes para os produtos panificáveis, que são a gliadina e a glutenina, que vão formar a rede de glúten. E vem um questionamento. Então, quanto mais proteína, melhor a formação de glúten e a força da massa? Não necessariamente, pois, como eu já tinha falado, nem todas as proteínas vão produzir uma rede de glúten. Existem várias formas de classificar a farinha ou o trigo que vai ser utilizado para produzir uma farinha que irá para um produto de indústria secundária. Uma delas é separar o trigo em trigo brando, que é o que produz farinha para bolo, bolachas, para produtos de confeitaria, massa caseira. Existe também o chamado trigo pão,
que é utilizado principalmente na produção do pão francês, as massas alimentícias que são secas, o macarrão que a gente compra, tá? Seco, folhados, e é utilizado de forma doméstica, que é essa farinha de trigo comum que a gente utiliza para tudo. Tem o trigo melhorador, que ele é um trigo que é utilizado para misturar com os grãos brandos para você atingir um percentual de proteína desejável para produzir massas alimentícias, ou seja, macarrão, que o termo é massas alimentícias, biscoito tipo cracker, o cream cracker, e os pães industriais. Tem o trigo para outros usos, que geralmente é o que é utilizado para alimentação animal diretamente, e o trigo durum, que é bastante utilizado para massas alimentícias secas, mais do tipo italiano. Aqui eu estou deixando uma tabela com as características de força de glúten e número de queda dessa classificação do trigo, tá? Deixei um material extra explicando os testes de qualidade, mais especificamente, bem detalhado. Se vocês tiverem curiosidade, vejam o material, tá bem explicativo. Dentro do grão do trigo, nós temos que observar que também existem várias enzimas, entre elas amilases e proteases, que vão modificar alguns componentes dentro do produto durante o processo dos seus produtos derivados. Então, dependendo se essa modificação é desejável ou não, você tem que controlar ou inativar essa enzima ou tornar o ambiente propício para que essa enzima ela continue atuando ou acelere essa atuação. Trouxe aqui uma imagem para vocês verem a diferença entre essas características das proteínas que vão formar a rede de glúten. Na primeira imagem, nós temos o glúten já formado, que ele é elástico, mas ele tem um limite para essa elasticidade. Nós temos a gliadina, que ela é bastante elástica, que combinado com a característica de rigidez da glutenina, nós obtemos a capacidade e a quantidade exata e mais propícia de elasticidade de uma massa de produtos panificáveis. E é esse glúten que vai ser produzido depois da sova, não basta simplesmente misturar com água, ele tem que passar pelo trabalho mecânico para que tenha a coagulação dessas proteínas e durante a cocção e auxiliar no transporte de ingredientes pesados, como ovos, açúcares e gorduras. Aqui nós temos mais ou menos um esquema de que acontece. Nós temos a gliadina e a glutenina, que ao passar por um processo de energia, o trabalho mecânico, sova, mais a água, essas proteínas se entrelaçam, formando essa rede elástica que vai suportar os outros ingredientes e também ela vai suportar o gás produzido pelo processo de fermentação e possibilitar que o produto ele tenha um alto volume, certo? Você tem um pão com um volume bom, porém com a massa não esteja compacta. Já tinha falado aqui, fatores que influenciam na taxa de deterioração do trigo, tá? Principalmente umidade, temperatura, aeração e integridade do grão, assim como todos os produtos de cereais. Então, são pontos chaves que têm que serem considerados e bastante monitorados no processo de armazenamento e transporte para você produzir ou uma farinha ou um produto derivado de qualidade, tá? Existem 3 tipos principais de farinha de trigo de acordo com o percentual de extração. Se for uma farinha integral, ela tem um percentual de extração de aproximadamente 80 e poucos por cento. Se for uma farinha denominada especial, ela tem um percentual de extração de 72% em relação ao peso do grão e a farinha comum de 78%. Se você tem uma farinha de trigo com teor de 13 a 14% de proteína, não só proteína, gliadina e glutenina que formam glúten, mas o total de proteína, nós temos uma farinha mais específica para a produção de macarrão. Enquanto que para pão, a mais ideal seria de 10 a 12% e de biscoito de 7
a 9%. A farinha que a gente compra comercialmente no supermercado, né, comum, ela é uma meia boca. Então, ela nem é excelente para pão, biscoito e nem para macarrão. Ela serve para tudo, tá? Mas quando você compra industrialmente, você vai comprar ela específica. Farinha de trigo para pão. Farinha de trigo para confeitaria. Farinha de trigo para massa alimentícia, tá? Para você produzir aquele produto bem específico e de qualidade bem pronunciada e mais desejada com essas características pelo consumidor. Aqui um fluxograma simplificado do beneficiamento, nós temos recebimento, pré-limpeza, armazenamento, as limpezas podem ser uma ou duas, de acordo com os equipamentos que são utilizados para esse processo. Em seguida, ele vai passar pelo processo de moagem, e na moagem ocorrerá trituração, raspagem e redução do tamanho de acordo com a granulometria da farinha final desejada. Aqui nós temos os estágios da moagem do trigo, tá? A recepção do trigo, estocagem, limpeza, umidificação para poder facilitar o processo de moagem nas etapas seguintes. Segunda limpeza, separação magnética de algum material estranho, tá? Que possa ter vindo um prego, um pedaço de algum equipamento, alguma coisa que tenha vindo metálica junto com a matéria-prima. Ele vai passar pelo processo de moagem, peneiramento, aditivação da massa, a pesagem e transporte pneumático, peneiramento de segurança, ensacamento, transporte e distribuição. Em especial, dentro dessa etapa de moagem, ela passa por outras etapas que nós veremos mais adiante. Então, dentro dessa etapa de moagem, ainda há uma subdivisão. Como etapas iniciais, é importante saber que durante a recepção do trigo é extremamente necessário a realização de testes de qualidade para garantir que o trigo seja todos da mesma qualidade, o mais homogêneo possível, assegurar que ele não esteja contaminado e também garantir que seja armazenado com trigo de qualidades semelhantes. Então, quais testes podem ser realizados? Testes mais simples, desde visualização e observação da aparência, odores estranhos e corpos estranhos, e peneiramento, densidade, que é o peso hectolitro, conteúdo, até algumas análises um pouco mais avançadas, que irão necessitar de um laboratório com alguns reagentes, como conteúdo de proteínas, conteúdo de glúten, umidade, o Foley Number, que vocês também podem ver lá no material extra, um pouco mais sobre o Foley Number, e a dureza do trigo. O peso hectolitro em especial, né, só especificando para quem não lembra, o peso hectolitro é a massa de 100 litros de trigo expressa em quilogramas, e ela é uma medida que é bastante tradicional no comércio de cereais, e é uma forma de expressar indiretamente os atributos de qualidade do grão. Alguns equipamentos que são utilizados, como o da esquerda, um medidor de umidade portátil, que ele é totalmente automatizado, e um equipamento para definição do peso hectolitro de trigo. Aqui algumas imagens da recepção e estoque em silos. Já na etapa de umidificação, o trigo vai ser adicionado de água e vai passar para os silos de descanso. Para que ele vai passar pelo esse processo? Para melhorar a taxa de extração da farinha nas etapas de moagem propriamente dita, deixar a fibra que tem no farelo mais elástico e resistente do que o endosperma, reduzindo a fragmentação na moagem. Ele facilita a peneiração, uniformiza a umidade, reduz o consumo de energia e o aquecimento dos rolos lá na moagem propriamente dita e facilita a remoção de impurezas presas na casca do grão. Então, é uma etapa extremamente importante na indústria de moagem de trigo.
Aquela etapa de moagem propriamente dita do outro fluxograma, ele irá ser dividido em algumas outras subetapas. Primeiro, ele vai passar pelos rolos de trituração, depois extração, classificação e peneiramento, pelos purificadores, pelos rolos de redução e os finalizadores. Aqui alguns dos equipamentos utilizados no processo de trituração, onde nós utilizamos materiais para triturar, quebrar e raspar a farinha dos demais componentes do grão. São etapas, várias etapas para você produzir as diferentes tipos de farinha de acordo com a granulometria. E cada fase dessa de trituração, ela vai passar por uma etapa de peneiramento. E assim você consegue separar um grits de uma sêmola, de uma farinha fina, de um fubá e assim vai. No caso, se for milho, né, fubá. Alguns aditivos que podem ser adicionados e permitidos na farinha de trigo. Agentes oxidantes, o ácido ascórbico, que ele é considerado um melhorador de tecnologia, e o ADA. Já como agentes branqueadores de farinha, porque a farinha obtida na moagem, ela não é branca como a gente já recebe ela como consumidor final, não. Ela pode apresentar uma cor mais caramelo, mais creme, ou alguns pontos aleatórios de coloração diferente. Então, para uniformização, é possível você adicionar um branqueador, como, por exemplo, o peróxido de benzoíla, que é permitido legalmente. Já algumas enzimas podem ser adicionadas de forma extra, ou seja, de forma externa. Elas são purificadas e você adiciona, como a amilase, protease e hemicelulase. E essas enzimas irão produzir modificações na farinha que a tornam mais propícia e mais correta em nível de composição e de qualidade tecnológica para produzir produtos em específico. Podem também ser adicionados vitaminas e sais, como ácido fólico e ferro. E por último, eu queria falar um pouco sobre uma tendência de mercado que são as chamadas misturas prontas. As misturas prontas ou pré-misturas são produtos que facilitam a vida não apenas do consumidor individual em casa, mas também da indústria que vai comprar o seu produto, tá? Você vai vender para uma padaria uma pré-mistura de pão doce, uma pré-mistura para pão de forma. Então, você vai facilitar e agilizar o processo do seu consumidor. Em geral, você só vai precisar adicionar água e o fermento biológico, certo? Nós iremos ver na próxima aula o processo básico de produção de pão. Então, você vai adicionar basicamente esses dois ingredientes. O resto já está adicionado, já está misturado. Isso facilita a vida do consumidor e isso agrega valor ao seu produto. Além de reduzir os custos para quem compra, não necessita quem está comprando a sua mistura pronta, está pesando vários ingredientes, evita estoque de matéria-prima, muito área de estoque, também uniformiza a produção, você tem produtos com características iguais, melhora o aproveitamento da mão de obra da sua padaria, por exemplo, ou da sua fábrica, e você ainda conta com suporte de assistência técnica da fábrica que lhe produziu essa mistura pronta. Aqui algumas referências, façam os exercícios, enviem suas dúvidas e até a próxima aula.